Então abra sua Bíblia no capítulo 7 de Mateus, deixe aberta. Nós vamos ler alguns versículos desse texto, a partir do versículo 13 do capítulo 7 de Mateus, que é o final do Sermão do Monte, né, que Jesus está falando. E aí eu quero trazer algumas colocações para nós pensarmos como exigências do Reino de Deus. E por que eu quero pensar isso? Porque nós temos vivido um tempo em que fazer parte do Reino de Deus é de qualquer jeito. De qualquer um, de qualquer jeito. Não é verdade isso. Fazer parte do Reino de Deus há exigências. E Deus é exigente. Olha a criação dele para você ver. Que coisa perfeita. Não é? Perfeito como é. Porque Deus faz as coisas com excelência. E sendo assim, Ele exige de quem faz parte, ou for fazer parte do reino dele, segundo o chamado dele mesmo, algumas exigências para isso. E é baseado nisso que eu quero trazer uma reflexão para nós. No Sermão do Monte, os irmãos conhecem, do capítulo 5 até o 7 de Mateus, ele está dando instruções para os seus discípulos. O discurso, né, ou o sermão, alcançou a multidão. Mas Jesus chamou o seu discípulo para perto dele e, conhecendo a natureza como conhece, ele foi quem criou, ele percebeu que o conversar com os seus discípulos na altura de um monte, a voz seria amplificada, sem microfone e sem caixa de som. Não é? Mas por quê? Havia o lago, não é? E havia as montanhas, então as montanhas e a água propagam o som. E ele sabia disso. Então ele fala com os discípulos, mas alcança a multidão. Mas o Sermão do Monte é primordialmente dos seus discípulos. Para nós, discípulos de Jesus. E ele faz isso para deixar algumas diretrizes, algumas exigências de como ser discípulo e como caminhar como súdito do reino de Deus. Então, 3 exigências que eu quero destacar e 3 diretrizes que ele dá para que nós estejamos atentos. Quais sejam? Ficar atento contra o caminho fácil, que não existe no reino de Deus. Ficar atento contra os falsos profetas e ficar atento contra o falso fundamento. Então, as exigências do reino de Deus requerem respostas. E aí, queridos, Deus e Jesus, quando nós ouvimos Ele falar, e é através da Bíblia que nós ouvimos hoje Deus falar, Ele não deixa que nós fiquemos sem respostas. Tanto Ele nos dá resposta, como Ele exige resposta de nós. Não dá para você, no sentido de ouvir Jesus falar, não dá para você ficar em cima do muro. Você tem que dizer o sim ou não. Lembra-se daquele jovem que foi falar com Jesus? Jesus disse, ó, você tem tudo perfeito, falta só uma coisa. O jovem não quis. Não é verdade? Não disse sim ao apelo de Jesus para ele. Então não dá para você ficar em dúvidas ou dizer, talvez, não sei, pode ser. Não é assim. No reino de Deus, ou você diz sim, ou você diz não. Não tem meu termo. Muito bem. Primeira exigência, o primeiro cuidado que temos que ter, cuidado contra o caminho fácil. Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e amplo o caminho que conduz à destruição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Cuidado contra o caminho fácil. Não existe caminho fácil no reino de Deus. É difícil, é apertado, é espinhoso, exige sacrifício, renúncia, exige comprometimento e compromisso com o reino de Deus. Então, quando você escutar ser crente é fácil, não é. É difícil. E muito. Se você quiser ser um súdito do reino de Deus, você é um cristão, um discípulo de Jesus, você vai ter que levar a sério isso. Sabe por quê, queridos? Note que o apelo aqui de Jesus é para uma decisão e é direta. 2 caminhos ele apresenta. Não é? Um, como ele diz, é bem amplo. Não é? E esse caminho amplo tem um
final. E o final não é bom, é destruição. Ou seja, nesses dois versículos nós temos dois caminhos, dois destinos e duas classes de pessoas. Os dois caminhos estão bem claros para nós. Um espaçoso, amplo, mas que conduz a um destino ruim, que é a destruição. Ou seja, destruição aqui não é acabar com tudo. Que seria até bom, né? Eu caminho por esse caminho, depois acaba tudo, está resolvido. Não é. Aqui destruição é a destruição da conduta espiritual. Destruído eternamente da presença de Deus. Aí não é bom. Se nesta vida passageira não é bom viver distante da presença de Deus, imagine isso eternamente. Então esse caminho largo, espaçoso, chamativo, convidativo, que mostra muitas coisas boas, ele leva à destruição. O outro caminho é apertado, não é? E de Jesus, mas ele vai conduzir a um outro destino, que é a vida. E aqui vida é vida eterna, é vida ampla com Jesus. Isso faz toda a diferença. Todo ser humano vai passar e viver a eternidade. Só tem uma diferença. Ou vai ser a eternidade com Deus, ou a eternidade sem Deus. Não tem meio termo para isso. Por mais que nós amemos o nosso Brasil, aqui não tem jeitinho brasileiro. Não tem. Ou nós vamos caminhar por esse caminho apertado, mas vai nos conduzir a uma vida eterna com Deus, uma eternidade com Deus, ou vamos optar pelo caminho amplo, cheio de benesses, cheio de bênçãos, cheio de tudo que é bom, mas que vai levar à destruição, a viver eternamente distante de Deus. Então, a primeira exigência do reino de Deus é: tenhamos cuidado contra o caminho fácil que é apresentado para seguir no reino de Deus. Eu já li um texto uma vez em que o autor colocava isso: o fácil não existe. O fácil não existe. Não é? Nós podemos tornar o caminhar fácil se caminhamos com Jesus. Não é? Como Camila falou aqui no início, né? Você saber que tem Jesus próximo de você, como Senhor da sua vida, mas também como aquele que está ao lado, que ajuda, que é amigo, isso faz diferença no caminhar. Muita diferença. E se está distante disso, o caminhar pode até ser bom, prazeroso momentaneamente, mas o final, como diz aqui o texto, é destruição. Então, a primeira exigência do reino de Deus é, portanto, cuidado contra o caminho fácil. Segundo, é cuidado contra os falsos profetas. Como nós temos hoje? Atente para o texto, versos 15 até o 23 de Mateus 7. Mateus 15, Mateus 7, 15 a 23. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, trabalhadores da iniquidade. Cuidado com os falsos profetas. É a palavra de Jesus para nós. E queridos, o que é que está claramente para a gente aqui nessas palavras? As palavras de Jesus, ele está dando diretrizes para nós reconhecermos os falsos profetas.
A diretriz é clara para nós, os frutos deles. É só você olhar os frutos e você vai ver. E o que é que eles fazem? Dois problemas que eles trazem. Causam influências maléficas, especialmente no campo da política, e trazem estragos à igreja. Preste atenção nesses. E nós hoje temos como que uma concorrência desleal. Não é? Está eu aqui pregando, está Tiago, domingo a domingo aqui com os irmãos, quando vocês vêm, e pregam, anunciam a palavra e tal, e você vai para casa, ou nem vai para casa, hoje na palma da mão, né? Acesse o YouTube da vida, você vai ter mensagens do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Essas mensagens são perigosas. Você nem conhece. Mas ele vai dizer lá, olha Camila, sem conhecer Camila, né? Mas a mensagem, Camila, teu coração está assim, mas vai estar melhor. Ele nem sabe quem é a Camila. Mas a mensagem dele massageia o ego da gente. Enquanto Tiago vem aqui e abre a palavra, você está no pecado, precisa ser consertado. Aí é ruim, né? Aí é ruim. Cuidado com essas mensagens boazinhas demais. Cuidado com essas mensagens que colocam a gente lá em cima do pedestal. Não é? Hoje nós temos aí, né, uma nova modalidade que tem alcançado a igreja, infelizmente, né, o chamado teologia coach. Um gerente, um treinador, feito aquele do Flamengo, que treina lá o time. O treinador, então ele vai motivar você para ser do reino de Deus. A motivação para fazer parte do reino de Deus é reconhecer que é pecador, pedir perdão pelos pecados e se arrepender deles. Essa é a motivação maior. Você vai ser motivado a estar no reino de Deus porque é a melhor coisa que tem. E se Deus te escolheu para isso, pronto. Mas o cara vai vir a motivar você com palavras boas, com palavras elogiosas. Você pode conquistar. É só você dar 10 passos para frente, 15 para trás, e você vai chegar lá. O reino de Deus não é assim, queridos. Cuidado com esses falsos profetas, é o que ele diz. Aí Jesus Cristo começa a trazer algumas coisas do ponto de vista da agricultura. Aqui está uvas, espinheiros, figos e abóbora. Não é o nosso contexto. Mas Toninho, você vai no pé de jaca aqui e vai colher manga? Não tem jeito, queridos. Se tiver uma anomalia, é algo distinto da natureza da jaca, da jaqueira da jaca. Não é assim? A mangueira vai botar mangas. Você for no pé de espinho, vai ter o que lá? Espinho para furar sua mão e seus pés. É isso que Jesus está dizendo. Então presta atenção nesses falsos profetas que estão aí anunciando a mensagem deles. Qual é o fruto que ele tem dado? Não é? Pelos frutos vos conhecereis de Jesus. Não pode uma árvore boa produzir maus frutos, nem uma árvore corrompida dar frutos bons, porque ela está corrompida, vai dar fruto mau mesmo, o tempo todo. Ou seja, o que é que nós precisamos? Esses são perigosos e mentirosos. Veja como é que eles chegam. Chegam vestidos de ovelha, mas são lobos devoradores, enganadores. Ou seja, são mentirosos. Já tinha isso no tempo de Jesus e continua tendo no nosso tempo. Não mudou, ainda temos isso aí. E é interessante que dentro da comunidade havia aqueles que se fingiam de profetas. Lá em Atos capítulo 20 você vai encontrar isso, final do capítulo 29 e 30. As pessoas se travestindo de profetas, mas não eram mandados por Deus. Mesma coisa com Jeremias. Se você ver capítulo 28 e 29, 27, 28 e 29 de Jeremias, há uma luta dele com Ananias, um falso profeta. Jeremias falou em nome de Deus: olha, vocês vão para a Babilônia 70 anos. Ananias chegou e disse: não, Jeremias é muito pessimista. Ele vai, vocês vão para a Babilônia, mas logo, logo vocês voltam. E não vai ser tão pesado não. Vai ser uma canga, né, de bambu. Bambu é maneirinho, né? Jeremias vai ser uma canga de ferro. Uma luta grande com o falso profeta. E o povo preferiu ouvir Ananias. Até que Jeremias disse: olha pessoal, vou mandar uma carta para vocês. E mandou, capítulo 29 é uma carta, dizendo: ó, fiquem aí 70 anos, casem, dê suas filhas em casamento, plantam, colham, vocês vão passar 70 anos aí, até que eu, Deus falando, traga o castigo para a Babilônia. Aí eu vou libertar vocês. Então cuidado com os falsos profetas, eles são perigosos e mentirosos. Eles são reconhecidos pelos frutos, como eu falei. Como é que eu sei que alguém é eleito de Deus? Veja a vida dele. Veja a vida dele. Eu sou eleito, não ando
ordinariamente, não tenho compromisso com a igreja, não oro, não leio a Bíblia. Que escolha é essa? Que eleição é essa? Tem alguma coisa errada, preciso verificar isso aí. Quando Pedro escreve a sua carta, ele diz lá, né, aos que foram dispersos lá dos locais que ele cita, né, Capadócia, Bitínia, Ásia Menor, e aos eleitos de Deus, que a gente devia chamar uns aos outros de eleito. Ele não chama de irmão, não é? Chama de eleito. Eleito é Camila, que bom ter você aqui. Olha que coisa linda. Não é? Eleito Toninho, você está aqui comigo. Isso é a nossa visão, é essa. Nós somos eleitos por Deus. E aqui não há nenhum mérito nosso, nenhuma coisa boa em nós. É simplesmente eleição de Deus, escolha de Deus. Agora, essa escolha nos chama para andar dignamente. Marque sua Bíblia em Mateus. Vamos lá para Efésios. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Efésios capítulo 1, versos 4 e 5. Paulo faz a saudação inicial, não é? Versículos 1 e 2, depois dá glórias a Deus, né? Deus Pai, Deus bendito, etc. E agora veja o versículo 4 e 5. Diz que as bênçãos são nas regiões celestiais em Cristo. Ele diz: como nos escolheu Ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nós somos escolhidos, não foi para viver de qualquer jeito, não. Foi para viver de maneira santa e sem culpa. Algumas traduções trazem santos e irrepreensivelmente. Porque se nós, eu sou eleito, já estou eleito dentro do céu, faço o que eu quiser. Não é isso. Você foi eleito, foi chamado para viver de maneira santa e sem culpa, ou irrepreensivelmente. Isso traz para nós essa questão que nós estamos colocando dos frutos. Não é para viver de qualquer maneira. Nós não fomos eleitos e salvos para viver do pecado. Nós pecamos, porque somos homens falhos, mas nós somos eleitos para viver sem culpa, dando bons frutos. Pensando em fruto, há aquela parábola da vinha, né? Que tem na Isaías, e Lucas repete com outras dimensões. E lá que o agricultor comprou um campo, um bom campo, limpou todo o campo, tirou tudo que não prestava, né? De pedregulho, arrumou toda a terra, arou a terra, comprou boa semente, plantou a semente, regou e a planta cresceu. E no tempo certo, ele já construiu até um lagar, que era o tanque para pisar as uvas, para produzir o vinho. Já estava tudo pronto. A torre para ficar vigiando, estava tudo arrumado. E ele vai lá para ver os frutos. Quando ele chega, que tristeza, só tinha uvas azedas. Já chupou uma uva azeda? Que coisa. Você vai chupando as uvas bem docinho, no meio vem uma azeda. É triste. Perdeu o paladar. Pois foi isso que aconteceu com o povo de Deus. Deus, portanto, preparou para nós a terra, nos deu seu Filho, nos deu a semente que é a palavra, e espera de nós bons frutos. Amém. Frutos que permaneçam, diz a palavra de Deus para nós. Terceira chamada para andarmos com cuidado e exigência do reino de Deus, está aí os versículos 24 a 27. Cuidado contra o falso fundamento. Versos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Dois fundamentos, dois caminhos, dois tipos de profetas, dois fundamentos.
O fundamento que nós temos que olhar é o fundamento sobre a rocha. É a conclusão do Sermão do Monte aqui de Jesus, né? É a hora da decisão. Onde é que você vai construir a sua vida? Sobre a rocha ou sobre a areia? Note que a rocha tem fundação, não é? Quem trabalha com construção, ou quem entende de construção, qualquer construção que vai fazer, a primeira coisa é fazer um alicerce, uma base, para depois construir em cima. Nossas vidas também. Não dá para a gente construir nossa vida sobre os falsos fundamentos que nós temos por aí. Não dá para construir a vida sobre as palavras dos falsos profetas. Vai ruim. Mas construir a vida sobre Jesus, que é a rocha, aí nós vamos ter a vida edificada. Sabe por quê? Primeira coisa, nós temos que confessar Jesus como Senhor. Não é? E quando é que nós fazemos isso? Quando colocamos em prática as suas palavras. Nós estamos dizendo, Ele é Senhor realmente. E confessar Jesus como Senhor é tê-lo como Salvador das nossas vidas. Isso faz parte da mesma dimensão, Senhor e Salvador. E isso não é somente com os lábios. Volte lá para o verso 21, o que é que diz? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Jesus conhece os nossos corações. Ele nos sonda. Ele sabe o que se passa dentro de nós. Eu posso passar aqui a noite toda dizendo coisas boas de Jesus, se meu coração está distante disso. Ele conhece. Ele sabe, né? Então, não é simplesmente confessar de lábios, mas é com a vida, e a vida fundada ou fundamentada sobre a rocha, que é o próprio Jesus. Também é preciso comprometer-se em fazer a vontade de Deus. No verso 24, não diz isso para nós também? O que é que vai acontecer com quem faz? É aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Ou seja, compromete-se em fazer a vontade de Deus. Confessar Jesus como Senhor é mudança de vida. Não dá para você confessar Jesus Cristo é meu Senhor, Ele me salvou, e quando na vida de pecado, lembre-se lá de Efésios, nós somos eleitos para uma vida sem culpa, uma vida irrepreensível. Ou seja, as pessoas olharem para nós e perceberem que é algo diferente da gente. Não por méritos nossos, mas porque nós servimos ao Senhor dos Senhores. E isso não nos deve levar a praticar coisas que desagradem ao nosso Deus. Só podemos fazer isso quando estamos firmados, fundados em Jesus, a rocha dos céus. Se nós fundamentarmos nossas vidas em outras coisas, em outros ensinamentos, nós vamos estar fadados a como dar o exemplo de Jesus, a casa, ou seja, a nossa vida ruim, simplesmente. Lembra-se da história dos 3 porquinhos? Lá com o lobo soprando? Pois não é? Casa de palha, que soprou, derrubou fácil. Casa de madeira também. Mas a casa de alvenaria, ele gosta. Mas nós, a casa de alvenaria, eu acho que o nome do porquinho é o prático, né? Por que o nome dele é prático? Porque ele foi prático. Construiu a casa, deu tempo, construiu sim, levou tempo sim, precisou de trabalho dele sim, dedicação sim, compromisso sim, suou sim, mas estava protegido. Seguro. O reino de Deus também é assim. Se você construiu a sua casa, a sua vida sobre a palha, logo o lobo vem, sobe e derruba e traga você. Se você construir sua casa, né, sua vida sobre madeira, o lobo vem e derruba. Quem é o lobo? O nosso inimigo, Satanás. E ele sabe disso. Mas quando ele chega e vê que sua vida está construída sobre a rocha que é Jesus, ele não tem condições de derrubar. Porque Jesus é a rocha dos céus. E é dele que nós temos que firmar a nossa vida. Quando a gente escolhe, portanto, seguir Jesus e, portanto, cumprir as suas palavras, nós temos uma garantia de Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Vida abundante. É uma vida eterna. Começa aqui e se estende para o céu.
Mas é preciso estar fundamentado em Jesus, a rocha dos séculos. O que é que o reino exige de nós? Uma escolha entre os dois caminhos. Exige que nós escolhamos o caminho correto, o caminho estreito, apertado, que traz dificuldades, né? Que traz apreensões, né? Nem tudo é bênção todo dia no caminho do reino de Deus. Você vai ter dificuldades, você vai ser perseguido. E alguém diz o seguinte aqui: quando a igreja é perseguida, ela é melhor. Não, ao contrário. Ao contrário. Ela é melhor quando é perseguida. Não esperemos vir a perseguição. Sejamos sempre melhores no reino de Deus. Aí vem a perseguição. Porque você é melhor no reino de Deus. Porque você faz aquilo que Deus exige que você faça. Depois, outra exigência é a consciência do preço que se paga para ser cristão, para fazer parte do reino de Deus. Há um preço e preço alto que se paga para isso. Não é um reino de facilidades. Pelo contrário, é um reino de dificuldades. Também é preciso sabedoria vinda do Espírito para identificar e rejeitar os falsos ensinos e os falsos profetas. E a última exigência é edificar a vida sobre o fundamento que é Jesus e os seus ensinos. Sabe o que aconteceu ao final do discurso de Jesus? Diz lá o versos 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina, do seu ensino, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Portanto, queridos, ouçamos o ensino de Jesus, porque ele tem autoridade para nos ensinar. E nos ensina aquilo que o Pai deixou para ele. Uma vida que exige de nós sacrifício, compromisso, renúncia. A maior luta que nós temos que travar, e travamos todos os dias, é contra nós mesmos. Contra nós mesmos. É nós destronarmos o eu para entronizar Jesus. Amém. Essa é a grande luta nossa. Nós achamos que somos bons, nós achamos que merecemos, nós achamos que sabemos. E a gente precisa tirar isso para que Jesus seja, de fato, o dono, o rei das nossas vidas. Amém. Que Ele nos abençoe. Amém? Amém. Baixe a sua cabeça, eu quero orar nesse instante. Querido Pai, Tua palavra é tão clara, Senhor, para nós. Nos ajuda a entendermos que ser cristão, fazer parte do Teu reino, há exigências Tuas para nós, Senhor. Temos aprendido nessa noite que é preciso escolher o caminho, é preciso escolher o fundamento que é Jesus, e é preciso discernimento para rejeitar os falsos ensinos dos falsos profetas. Mas, Senhor, nós mesmos não conseguimos fazer isso sem a direção do Teu Santo Espírito. Portanto, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, que Tu derrames Tua graça sobre nós, para que sejamos realmente Teus servos, Teus súditos, porque fomos eleitos para viver de maneira santa e irrepreensível. Tire de nós aquilo que não te agrada, Senhor. Tire de nós aquilo que o nosso coração quer.